Eu desconheço um modelo de negócio que a gente não tenha que estar o tempo inteiro olhando para o hoje e para o amanhã ao mesmo tempo. Eu costumo dizer lá na UF que a gente tem que equilibrar pratos. Um insatisfeito na empresa, ele é prejudicial. Um inconformado na empresa, ele é muito importante para a empresa. E o erro, hoje em dia, é muito caro. A gente também precisa planejar o erro, entender e calcular o risco do erro. Uma frase que resume para ti o que é ambidestria. Poucas palavras. É olhar no futuro, mas com os pés muito no presente. Bom, sejam muito bem-vindos todos que estão aqui. A gente vai iniciar a gravação de mais uma edição do Metamorfose. A gente está na terceira, quarta temporada, vários episódios esse ano, vários temas interessantes. E hoje também não podia deixar menos que isso, né? Então, eu vou falar. Foi difícil ter a agenda da galera que está aqui, hein? Foi difícil. Primeiro, eu queria esse tema, então eu relutei nesse tema, mas foi difícil ter a agenda do pessoal que está aqui. Bom, para quem está acompanhando a gente, Spotify, YouTube, só para lembrar, o Talk, Metamorfose Talk, ele é um podcast que tem uma plateia, então vocês vão ver daqui a pouco a interação de alguém aí também. Bom, antes de começar eu queria agradecer dois parceiros nossos, Mountain Filmes, que está aqui gravando mais uma edição, e a TOTOS, que é investidora, incentivadora desses movimentos, então está com a gente também bastante tempo, acreditando nesses movimentos, assim como é uma grande empresa de tecnologia, trabalha em várias áreas, entende, né, que nada é isolado, tem a conexão dentro do todo, está aqui com a gente também nesse movimento aqui bacana, fortalecendo e impulsionando um pouco disso também. Bom, o tema do podcast por si só vai falar bastante coisa, assim, né, ambidestria, capacidade que a gente tem de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Né, seja jogar com duas pernas, seja, enfim, habilidade de direita e esquerda, a gente poder trabalhar, mas aqui hoje a gente vai falar de negócio, vai falar de marca, vai falar principalmente de gestão, e aí é a capacidade que a gente tem de olhar para o futuro e para o presente, né, ou como é que a gente avança sem esquecer das coisas que a gente tem. E aí, como eu falei, foi difícil pra caramba ter a agenda do pessoal que está aqui. E eu vou deixar eles mesmos se apresentarem, né, então eu estou aqui com o Frank, com a Grazi, com o Felipe, bom, cada um vai falar e a gente vai entrar, acho, no assunto mais interessante que a gente tem aqui essa noite. Frank, obrigado por ter vindo, tá? Se puder se apresentar para o pessoal rapidamente. Obrigado eu pelo convite. Meu nome é Frank Robot, eu sou diretor-geral da Plaçon do Brasil. A nossa empresa atua na América Central e na América do Sul, na área de equipamentos para avicultura, suinocultura, produção de ovos e mais alguns outros segmentos, mas mais ligado à agropecuária. E também estou, nesse momento, como presidente da SIC, Associação Empresarial de Criciúma. Obrigado por ter vindo, Frank. Eu acho que temos muito a aprender aqui hoje, né, com o olhar de... A gente sempre aprende, a gente sempre ensina, é sempre assim, a troca de informação é muito importante. Bom, Grazi, antes só de agradecer se apresentar, quem leu meu livro, contei mais cedo aqui para o pessoal que está aqui, mas a Nexa nasceu de um olhar dentro da UFUEI, né? Então, hoje conseguimos ter ela aqui. Grazi, um prazer mesmo, de fato, estar recebendo você aqui também. Se pudesse apresentar para o pessoal. Prazer é meu, Edu, obrigado pelo convite. Então, sou Graziela Moreto, sou diretora da empresa UFUEI. Nós somos uma indústria de private label, segmento de jeanswear, atendemos marcas nacionais, né, de vestuário do segmento de jeans. Atualmente, junto com o Frank, né, estou lá ocupando também uma cadeira como vice-presidente da ASIC. Eu não sabia que todos vocês tinham uma conexão assim de tipo, atuam junto em algum lugar, moram no mesmo prédio, então coincidentemente eu falei assim, ó, eu quero conversar com 3 pessoas que, poxa, eu acho que dentro desse tema dominam. Daí as 3 pessoas estão conectadas, ó, coincidências, né, do destino. Graças, obrigado por ter vindo aqui. Eu acho que a gente tem bastante coisa para aprender aqui com você também. E tem um cara aqui que é um cara que não para, né? Difícil de ter agenda também. um grande conhecido, um cara que eu admiro muito o conteúdo, a maneira como gere as empresas, que é o Felipe Pavê, cara. Já apresentei pra gente, Felipe. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Comentei anteriormente já que eu vim muito mais para aprender com vocês, com esses colegas, do que ensinar alguma coisa, mas como o Frank comentou, a gente está sempre aprendendo, né? Se a gente tiver humildade, a gente aprende todos os dias. Eu estou CEO da Pavê Brands, hoje são 4 negócios dentro do nosso guarda-chuva, e o nosso
main business é distribuição. De todas as áreas vocês já foram, né? Mas agora estão mais focados no core business dos negócios de vocês, né? Hoje são 4 negócios. O negócio principal são armas e munições para o varejo. A gente também atua com armas e munições para o segmento de segurança privada a nível nacional. A gente é líder nesse mercado. A gente agregou segurança eletrônica nos últimos 3 anos para com esse mercado. Há 3 anos também nós criamos uma empresa de ferramentas EPI e nós temos 2 e-commerces, que é a Termos e a Petipia. Então, é um assunto que eu estou vivendo muito, porque a nossa empresa teve com a mudança de governo de 22 para 23, ela cai 57% no faturamento. Qualquer um que empreende aqui sabe que uma queda de 57% é algo que eu posso falar drástico. E aí a gente abre o nosso leque para tentar entender para onde que nós vamos. E por erros de imaginar que aquele governo continuaria, de fato a gente não imaginava. E a gente não planejou isso antes, que foi um grande erro nosso. E a gente teve que trocar o pneu do carro com ele andando. E seguimos trocando. Não está totalmente trocado ainda. Bom, vai ter bastante história para a gente entrar aqui dentro, então. Já indo nessa linha, eu já queria aproveitar para ter a opinião de vocês. De maneira geral, aí podem ficar à vontade. A gente vai falar muito de ambidestria, presente e futuro, gestão, né? Mas na percepção de vocês, como é que se equilibra isso? Porque eu imagino assim, tem que ter esse olhar, de olhar para o futuro, de entender o que são os próximos movimentos, de entender quais são as novas avenidas que a gente tem para o nosso negócio, mas a realidade da maioria das empresas é pagar a conta hoje, amanhã, fluxo de caixa, DRE. E aí, como é que é o papel, o que vocês enxergam, como é que a gente deve, como empreendedor, equilibrar isso? Eu particularmente acredito que isso é uma realidade dentro das empresas há muito tempo, isso não é um tema tão atual, lógico que hoje se fala muito mais que isso, mas isso é um tema presente nas empresas há muito tempo. Então, por exemplo, nós que somos da linha na área de máquinas e equipamentos, isso é preponderante na empresa, que você tenha pessoas exclusivamente pensando no futuro. Então, assim, e a gestão tem que tomar tempo para pensar o futuro, e você tem que tocar o dia a dia, porque a conta tem que ser paga todos os dias. Então, na nossa empresa nós temos isso muito claro. Nós temos, por exemplo, uma área de inovação que ela pensa o futuro na área de tecnologia, ela pensa o futuro na área de equipamentos, tem o pessoal que trabalha em cima disso, em cima do mercado, estudando o mercado, um pouco separado do dia a dia, nunca é totalmente separado, mas um pouco separado do dia a dia, e a gente que é da gestão, periodicamente se reúne para discutir, debater isso, e reunir todas as informações e discutir para o futuro e planejar o futuro. Então, assim, isso é uma coisa presente hoje nas empresas, hoje sempre nas empresas, e não há outra forma de fazer. Essa é a realidade nossa de sempre, porque aquele que não pensa no futuro, não enxerga a empresa 3, 4, 5 ou até mais anos à frente. Hoje é muito difícil você fazer um projeto de 10 anos, mas projeto de 5 anos todo mundo faz. Então, assim, se você não pensar 5 anos na frente, você ali na frente vai ter muita dificuldade. Então, sempre tem que imaginar. Por exemplo, nós hoje temos, na nossa empresa, quase 50% da nossa receita de exportação. Mas essa é uma decisão que aconteceu há 20 anos atrás, não é uma decisão de agora. E foi lá enxergando uma oportunidade de buscar no mercado. Por quê? Porque o mercado brasileiro era um mercado de muita oscilação. Entra governo, sai governo, tem mais incentivo, tem menos incentivo, a taxa de juros, não sei o quê, e nós vendimos muito baseado em financiamento. A gente disse, não, vamos ter que buscar outros mercados para tentar reagir. O que fomos buscar na exportação? E a exportação, a gente sabe que aquele que entra nesse mercado de exportação querendo colher fruto a curto prazo, vai bater a cabeça na parede, porque você tem que olhar isso a longo prazo. Então, nós vamos para o mercado de exportação. E assim faz, tem que fazer o dia a dia, mas a conta da exportação no início, quem pagou foi o mercado interno. E hoje o mercado externo é melhor do que o mercado interno em resultado. Mas tem que fazer a aposta, né? Isso é uma aposta.
E muitas apostas dão errado também, e se perde dinheiro, mas é assim que funciona a lógica das empresas. Esse é o jogo, assim. Um ponto legal que comentasse, assim, quando você vê nessa questão falar de futuro, olhar, ter... O jogo para mim é ver as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque é comum, muitas vezes, as empresas olhar muito para o futuro e se cegarem também das coisas que tem que fazer no dia a dia. E aí é difícil também olhar para o futuro num cenário que ele é bem imprevisível, às vezes. Cenário político, cenário mercadológico, tudo que tem ali dentro. Mas eu acredito muito que tem essa direção, né? Pelo menos um norte muito claro, e aí tu conseguir pelo menos, tendo essa bússola, conseguir ajustar a rota nesse caminho é um ponto que é importante, de fato, né? Grazi, como é que vê essa percepção? Como é que equilibra esse olhar, por exemplo, dentro da UFO, dentro dos teus negócios? Eu vou corroborar com a fala do Frank, e a minha fala é assim, bem-vindo ao mundo, porque eu desconheço um modelo de negócio que a gente não tenha que estar o tempo inteiro olhando para o hoje e para o amanhã ao mesmo tempo. Eu costumo dizer lá na UFO que a gente tem que equilibrar pratos, aquela dança chinesa onde os pratos, né, ficam dançando o tempo inteiro. Então, não dá para escolher pensar no hoje ou no amanhã, né? Não é ou, é trabalhar hoje, encontrar uma operação que te entregue resultados, né? Mas o tempo inteiro tá olhando para o futuro para entender para onde tu vais e para onde a tua empresa vai ser levada, e também não dá muito a longo prazo, porque a gente vive dentro do Brasil, nós vivemos num país que é muito incerto, então eu costumo sempre, né, falar que a gente precisa fazer tudo que a gente pode fazer da porta para dentro. Da guarita para dentro é aquilo que está dentro, né, ao nosso alcance, é a nossa gestão, é o nosso poder de gestão, então ali é onde a gente precisa atuar. E aí trabalhar no hoje olhando para o amanhã, porque se a gente não planejar a nossa empresa, se a gente não olhar para onde o mercado está indo, a gente não vai fazer com que o nosso negócio perpetue. Então, são as duas coisas que precisam trabalhar, e aí essa ambestria que tu trouxe aqui. A gente precisa tocar os dois negócios e os dois olhares ao mesmo tempo. Bacana a fala que tu comentou assim, sobre trazer essa responsabilidade, principalmente o no meio disso, né? Olhar para presente e futuro, não é presente ou futuro, né? E aí esse sentimento de accountability, né? Trazer essa responsabilidade para si, no que tá teu, você tem domínio, né? Tem as circunstâncias em redor que elas vão mudar, é realidade, é regra, mas você tem que trazer isso para dentro, né? Pelo menos aquilo que você tem domínio, você tem que ter muito controle disso. E tua percepção, Felipe? Eu penso que nós aprendemos que errar no papel é muito mais barato do que errar tentando fazer alguma coisa que muitas vezes a empresa não gasta energia testando e enxergando o macro. E a gente, como empresa, eu pego 2019 até 2022, a gente cresce 10 vezes. Então, uma empresa de um jovem que cresce 10 vezes em 3, 4 anos, chega um momento que a gente começa a achar que tudo que a gente vai fazer vai dar certo. Né? Uma empolgação aqui. Se sentir seguro, né? Se sente muito seguro. E é um seguro falso, né? Porque o buraco está logo ali. Mas vai te cegando, né? Então, a gente vai cegando e a gente perde o planejar e foca toda a força no executar. Então, eu entendi que até então, o planejamento de 5, 10 anos era algo que não existia mais, mas hoje a gente aprendeu a importância do planejar 3, 4, 5 anos. E por quê? Porque quando a gente reduz o faturamento em 57%, a gente sai daquilo chutando para todos os lados. E o nosso foco sempre foi atendimento e eficiência operacional dentro da cadeia de distribuição. E quando a gente sai chutando para todos os lados, focando ou desfocando melhor, mas olhando para muitas coisas, a gente de fato desfoca do que a gente faz bem e fazia bem e começa a errar. E o erro hoje em dia é muito caro. A gente também precisa planejar o erro, entender e calcular o risco do erro. Né? Porque eu garanto para vocês, eu gastei muito dinheiro nos últimos 3, 4 anos tentando coisas que não eram core nosso. E hoje eu olho para trás e penso, e foi logo ali. Sim, será que não dava para ter organizado melhor? Porque depois que gastou,
Já foi, né? Então, hoje, eu olho para tudo isso com uma maturidade muito maior, que planejar é fundamental, e a gente precisa dar passos firmes e olhando para cenários otimistas, conservadores e pessimistas. E tendo, de fato, os três na mão, porque qualquer coisa que acontece, as próximas tomadas de decisões vão ser mais assertivas. Eu costumo falar, né, tem uma frase que eu adoto muito, que é no final, não desperdice a crise, né? O que a crise é? Acontece todo dia, às vezes, dentro da empresa. É um ponto que todo mundo tem uma coisa para melhorar dentro da empresa. E aí, o que geralmente a gente faz é ir ignorando, porque está num cenário confortável, ela vai funcionando e vai. Aí, quando chega uma crise de verdade, a gente não tem escolha. Tem que tomar uma decisão. Só que muitas vezes a gente não leu ela, não analisou, não parou para tomar decisão, né? O que tu vê disso? Assim, foi um pouco disso que aconteceu lá atrás, quando muda tudo, cai o teu faturamento. O que te fez ir para um monte de mercado novo? Foi a aposta de entender coisas diferentes? Foi não ter tanta essa clareza, não ter talvez desenhado tantos cenários, né? Como é que foi isso? Naquele momento a gente chama a Fundação Dom Cabral para fazer uma avaliação no nosso negócio e a gente abre 8 portas e coloca dinheiro em 8 portas. E a gente cria um planejamento de testar 2 anos. 8 portas, tu diz, né? 8 novos negócios. Falando ou em cliente ou em produto, atuando com produtos novos nos mesmos clientes ou os mesmos produtos em novos clientes. Fora o negócio de ferramentas EPI, que foi um novo negócio. Então a gente traz uma fundação, que eu tenho um respeito gigante, que eu gosto demais deles, mas a gente abre 8 portas e começa a injetar dinheiro em 8 portas. E o mais complexo é que a gente tenta fazer coisas muito diferentes. E 3 anos e meio, 4 anos depois, a gente se depara com um ponto. A gente começa a arriscar algum desses negócios, mas hoje eu olho para o negócio, a gente está voltando para o que a gente faz, que é distribuição, com atendimento e eficiência operacional. Uma empresa de distribuição que nunca trabalhou brand, Aí vai a gente, por mais que busque ajuda, a gente nunca soube trabalhar brand. Então a gente tem de fato muita dificuldade. Então a gente, depois de errar, a gente entendeu que a gente precisa focar. E hoje se perguntar quais são os 2 negócios que são as apostas da empresa para os próximos 3, 4 anos, que é no planejamento nosso. É segurança eletrônica para um cliente que a gente já atua e ferramentas EPI, porque ferramentas EPI e armas e munições é muito parecido, porque a gente precisa atender bem com eficiência operacional. Resumidamente, ter preço competitivo. Mas tá na raiz do negócio de vocês ali, de certa forma. Isso conversa conosco, né? Então, isso conversa conosco. Outro dia eu estava refletindo sobre, como eu sempre conto a história do jeans, tá dentro aqui do nosso olhar, eu estava refletindo outro dia sobre, por exemplo, o mercado de private label, né? Eu fui visitar uma empresa em Brusque de uns clientes, deles me falaram, 70% do nosso faturamento é Renner. Aí eu falando assim, poxa, tem muitas fábricas que eu conheço que 70% do faturamento é uma Renner da vida, tipo uma rede grande. E aí eu fiquei pensando, mas se essa empresa produz tanto e consegue abastecer tantas grandes indústrias assim, que tem um monte de produção concentrada para esse cliente, por que eles não fabricam? E aí eu assim, vai nessa linha. O core deles é venda, é marketing, é varejo. Então eles não, por mais que eles entendam que tem um grande volume ali de oportunidade, talvez desvirtue o foco deles de estratégia, de negócio. É isso aí. É isso, Graça, mais ou menos, que tu vê? É isso. Eles têm que escolher aonde eles vão atuar, porque senão tu vai virar meio pato. Tu não vai ser bom não vai ser muito bom em nada. Então tu precisa escolher algo realmente que seja o core do teu negócio. E aí grandes varejistas, né, marcas de vestuário, o foco e o core do negócio delas é focar em marca, branding, em imagem, qualidade, posicionamento de marca e cuidar do varejo do teu produto, né, expansão. E aí a indústria é uma outra, né, é um outro departamento, porque são complexidades muito distintas. São realidades diferentes. São realidades muito distintas, muito diferentes. Então, alguma coisa vai perder o foco, se tu quiseres fazer tudo,
né? E aí esse é um modelo que existe, o private label existe, né? Em muitos segmentos, não só no segmento, né, da moda. Sim, quanto industrial, tudo isso, a gente vê, por exemplo, o movimento China acontecendo, isso com mais facilidade lá, ou mais acelerado, eu vou falar assim lá, mas é um movimento que eu acho que é um padrão, né, e necessário, porque daí tu dá o direcionamento para o core business que precisa ser olhado, né, dentro do negócio. Tem outras avenidas também que eu lembro de poucos contatos que eu tive com a Way, movimentos também de crescimento, de olhar para o futuro, outras unidades de negócio. Como é que hoje é lá dentro? Edu, eu costumo dizer que nós somos camaleões, né? Já falou, né? Tem que equilibrar pratos aqui o tempo todo. A gente tem, né, um dos nossos valores é um inconformismo. Então, essa inquietude, né, em olhar para a operação e entender que a gente pode sempre fazer diferente e fazer melhor aquilo que a gente está fazendo hoje. Então, às vezes a gente desce na operação ou olha e por mais que nós, ao longo desses últimos anos, conquistamos uma posição no mercado de referência, de relevância, mas a gente olha para dentro de casa e entende que a gente pode fazer melhor, a gente pode fazer diferente, e aí isso nos movimenta o tempo inteiro. Então nós sempre nascemos uma empresa em janeiro e quando a gente olha em dezembro, a gente olha para trás e nós temos uma outra empresa. Então a gente se provoca o tempo inteiro. E mês que vem a gente vai precisar fazer alguma coisa melhor do que o que nós fizemos esse mês. E daí foi isso que foi, né, essa metamorfose que tu traz aqui, foi muito isso que nos conduziu a trazer a empresa, né, para o posicionamento que ela tem hoje. Sempre nos desafiando e correndo risco. Né? O Frank deu o exemplo aqui, quando a gente topou ir para, né, quando a Plação topou ir para exportação, era um risco. Nós temos uma empresa hoje num país que politicamente não nos traz segurança. A gente corre o risco, a gente abriu as portas, acendeu a luz, nós estamos correndo risco. Não existe segurança para o empreendedor, né, no Brasil. E aí a gente, né, traz isso para dentro de casa e tenta fazer melhor, mais qualidade, reduzindo custos, porque é um movimento constante, né? A gente vinha conversando aqui que nós não concorremos mais, a nossa concorrência não é regional, não é nacional, é uma concorrência global. Né? Nós temos hoje... E aí você tem que encontrar diferenciais, não tem outro jeito, porque o chinês vai vir vender o mesmo que eu produzo aqui, eles vão vender aqui, vão vender no Peru, no Paraguai, na Venezuela, na Colômbia, eles colocam ali a custo mais barato que o meu. Por quê? Porque eu vou comprar aço lá dele, para produzir aqui, ele já traz o produto pronto de lá. E agora com essa linha que eles trazem diretamente para o Peru, o novo porto que tem lá, eles chegam muito mais barato. Mas aí vem o diferencial. O chinês, por exemplo, no nosso caso, ele não gosta de prestar serviço. E quem vende equipamento precisa dar serviço. Precisa ensinar a pessoa a ter a melhor performance com aquilo que tu vende. Então, a gente está ganhando o quê? Nós reforçamos essa área técnica para poder ganhar, manter o mercado que a gente tem e não sofrer tanto o assédio da China nesse mercado. Então, assim, a gente concorda com os Estados Unidos, concorda com a China, concorda com os outros brasileiros e tem que buscar desse jeito. Ele colocou aqui uma coisa que me preocupa muito quando a gente olha assim, viver o presente, você tem que ter a tua operação que dê dinheiro suficiente para tu manter, para continuar investindo e olhando o futuro. O motor 2. Então, assim, eu tenho uma preocupação de nunca abrir mais do que uma porta. Ele falou em 8 portas. Eu tenho uma preocupação muito grande de não abrir mais do que uma porta. E assim, porque a gente sabe que tu coloca no papel muitas vezes dá certo. Depois, nós temos experiência dentro da empresa. Que tu leva 2, 3 anos perdendo dinheiro em alguns negócios para depois começar a tirar. E aí vem a questão de ter a perseverança, de continuar o negócio e tal. Não mesmo que você tenha perda naquele negócio, a gente tem experiência disso dentro da própria empresa. Você lança uma linha nova de produto, aí você entra no novo segmento, você perde dinheiro 1 ano, 2 anos, a vontade de desistir é grande, aí segura mais, aí daqui a pouco lá na frente começa. Alguma coisa precisa sustentar isso, é o dia a dia, então você tem que ser muito eficiente na sua operação, tem que olhar para dentro, e hoje de tarde ainda disse lá na empresa numa reunião, nós, ano passado, crescemos 44%. Nós agregamos na força de trabalho nossa
Saímos de 500 e poucos funcionários para 800 e pouco, agora está em 900 e pouco. Entraram 300 e poucas, 350 novas pessoas, fora o que teve a rotatividade. Então assim, todo esse pessoal precisa ser treinado e tal. Então, o ano passado experimentamos 44, esse ano estamos experimentando 25, 26% de crescimento. Espere, pessoal, para o ano que vem vocês não me façam, porque agora começa setembro, agosto, setembro, plano já o ano que vem, não me façam plano para crescer mais do que 8, 10%, porque a empresa tem que botar o pé no chão de novo, porque daqui a pouco vem uma avalanche, você não dá conta dessa... A gente já teve essa experiência no passado. Você quer crescer vários e vários anos e você não consegue. Esse negócio de crescer 10 vezes em X anos, ali na frente dá um problema, porque ficam coisas pelo caminho. O serviço não é mais o mesmo, a assistência não é mais a mesma, a pré-venda não é mais a mesma, você vai girando. Então você tem que dar um parão às vezes para ir de uma forma mais moderada, analisando cada um dos segmentos. Quando muda o governo lá em 22 para 22, e eu sou amigo de uns meninos em São Paulo, que são de Uruguaiana, que eles foram sócios da Ipiranga. E eu vou um dia para lá, eles moram em Dayatuba, e vou conversar com o tio Cabeto, que é o pai deles, que foi executivo na Ipiranga por muitos anos, foi um dos responsáveis na venda da Ipiranga em 2004. E eu fui conversar com ele sobre esses projetos e ele trouxe essa preocupação e falou: Felipe, eu abriria só uma porta. E olhando para ti, com esse entusiasmo de abrir tantas portas, eu vou te dar um conselho: cuida do fluxo de caixa. Fluxo de caixa é rei. E aí quem vem 4 anos com fluxo de caixa maravilhoso, sobrando dinheiro, eu escutei aquilo e não dei muita confiança para aquilo. E assim, o dinheiro seca numa velocidade que a gente não imagina. Né? Para vir demora, né? Isso aí. Então, hoje eu tenho esses 4 anos, a minha escola foi fluxo de caixa é rei. De fato. E o empreendedor, o empresário, que esquecer dele, amanhã ele vai bater na tua porta. E se ele bater na porta, a situação é bem mais complexa. Então, foram 4 anos complexos, mas de um aprendizado gigantesco. Que foi o que o Frank comentou, né? Precisa ter um motor ali girando para dar respiro para uma nova avenida, para pavimentar um novo lugar. Não, né? E outra coisa, todo investimento, toda porta que tu abre, demanda dinheiro. Ou dinheiro para giro, ou dinheiro para pessoal que vai trabalhar nisso, ou até estrutura física para isso e tudo. E hoje nós estamos, desde quando que nós estamos numa taxa de juro enlouquecida aí? Nós estamos, esse governo passado, lá atrás já teve, a última vez que teve dinheiro para investimento barato, foi e que daí deu todo o problema no país, foi no governo Dilma. E aí o que aconteceu? Você não tem mais dinheiro nenhum para investir. Você hoje vai no banco buscar recurso a 16%, 17% ao ano para fazer uma fábrica nova, para comprar máquina, para comprar equipamento. Não se paga, deixa o dinheiro lá no banco. Então o que a gente tem que fazer hoje? A gente tem que ir usando de forma muito inteligente os recursos que tem para comprar Agora nós compramos máquinas novas, traz máquinas novas. Aonde vai buscar? Vamos buscar na China, manda o pessoal ir lá ver, funcionar e tal, traz a máquina para cá. Porque ela vai te pagar, se paga, o payback é 2 anos, é 3 anos, então você faz essa operação. Agora, ir lá no banco buscar esse dinheiro, não tem como hoje buscar, construir uma fábrica nova, com recursos hoje de financiamento, com essa taxa de juros não tem jeito. Então, assim, e aí que acaba com o fluxo de caixa, começa a usar o dinheiro todo para tira do capital de giro e joga para o investimento, aí quando você demanda o investimento mesmo, você não consegue mais. De caixa, confusão de caixa, lucro, e aí vira uma bola de neve no meio disso tudo. E os números têm que estar na mão a todo minuto, a todo momento, custo a todo minuto, a todo momento, você tem que ter os custos na mão. E a gente, quando vai fazer um negócio maior, porque a gente vende muito projetos, né? São projetos grandes, vamos olhar o custo, antes de dar a conclusão do negócio, vamos olhar todos os custos de novo, chama o pessoal de suprimentos, tal, agora vamos. Quanto é que vocês conseguem tirar nesse projeto aqui, agora dos fornecedores, para a gente poder rentabilizar melhor esse projeto? Então, essas coisas tu tem que fazer no dia a dia, porque senão você entra na roda e não sai mais.
E na minha visão, o tema ambidestria, o grande segredo é essa gestão do recurso. Porque é muito fácil o empreendedor, o empresário se emocionar com essa porta abrindo e dar muitas vezes o passo maior que a perna. E aí num país com uma taxa de juros como essa, com taxas bancárias de empréstimo de dinheiro, como o Frank citou aqui, de 16%, 17%, 18%. É muito difícil. É muito difícil. Não, e eu sempre digo para o pessoal nosso da inovação, lá o setor da área de inovação, que a inovação ela pensa, olha coisas diferentes do mercado, aquilo que é disruptivo, aquelas coisas assim, para tentar trazer uma coisa do mercado. A taxa de sucesso não é tão grande, mas não dá para não olhar para isso. Não tem como não olhar para isso. Eu sempre digo para eles o seguinte: vocês são o único setor aqui da empresa que não precisa pagar a conta do dia a dia. Agora, vocês têm que lembrar que o que vocês fazem tem que gerar nota fiscal ali na frente, nota fiscal de venda ali na frente. Porque não adianta inovação por inovação e não gera nota fiscal. Às vezes fica lá, o pessoal todo pensa, vê isso, vê aquilo na área de inovação, mas não gera receita para a empresa, não serve para nada. Então eu sempre digo assim, o objetivo de vocês é emitir nota fiscal de venda ali na frente. E esse tem que ser o objetivo deles. E eles têm que pensar realmente no futuro. E eu também penso que a empresa precisa ter gente pensando, desligado do operacional do dia a dia, pensando o futuro, pensando lá na frente. Um olhar de cima, né, de fora. Olhando a inteligência de mercado, olhando a área mais comercial, a parte de engenharia, olhando a parte tecnológica, mas separado da engenharia do dia a dia. Nós temos bem separado engenharia do dia a dia, aquela que resolve o problema, uma melhoria no equipamento, outro problema. Essa é uma engenharia. A engenharia de inovação é outra que tem que ficar olhando o futuro. Digo que é muito fácil, é muito rápido, assim, a semana começa, eu digo que a gente amanhece na segunda e anoitece na sexta, quando tu tá envolvido, né, na operação, e é assim, e fecha uma semana e começa outra, e as pessoas que estão envolvidas na operação, elas são engolidas pelo dia a dia. Então isso que o Frank falou é importantíssimo, assim, tu tem que ter alguém desconectado disso, sabe, parado, olhando e o tempo inteiro questionando realmente se aquilo faz sentido, se alguns processos que a gente faz ainda faz sentido, ou o que a gente poderia mudar. E aí a pessoa que está tocando, envolvido no industrial, ou até no próprio negócio, no dia a dia, é difícil encontrar o tempo para isso. Então tem que ser realmente alguém que tá fora. E a fala, né, do Felipe aqui, que não dá pra gente se emocionar. Se tem uma coisa que a gente aprende, né, quando a gente está à frente de um negócio, com certeza, tá? Eu vou falar por mim, mas eu imagino que é a realidade de todos, assim. Já teve muitos momentos, né, da gente olhar e dizer, para onde eu vou? O que eu vou fazer com isso agora? Né, a cadeira de gestão, ela te demanda muito isso, então... E ela é muito solitária. E também. Ela é muito solitária, Essa cadeira que a gente ocupa, ela é sempre muito solitária. E os desafios também, os desafios acontecem. Então, assim, eu tenho 20 anos de UFO e eu digo que deve ter umas 20 versões minha ao longo desses 20 anos. Porque eu precisei ir me reinventando, porque a empresa hoje não é a mesma de 10 anos atrás. Vender calça jeans e produzir uma calça jeans hoje, atender o nosso cliente hoje, não tem absolutamente nada a ver de como nós trabalhávamos e como nós atuávamos há 10, 15 anos atrás. Em todas as áreas? Em todas as áreas. Mas então, olha um exemplo, gestão de pessoas. Pensa como era a gestão de pessoas há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás. 5 anos atrás é ali. Logo ali. Ali na pandemia. Entendesse? Como era a gestão de pessoas naquela época e como deve ser a gestão de pessoas hoje. Hoje foi o dia da conversa com o diretor, que foi o meu dia, um dia por mês eu me reúno com 30, 40 funcionários. Hoje tinha 45, se eu não me engano. Eu também faço Eu isso. Converso... Café com a direção. Café. Eu chamo café com o diretor. Aí tu senta com eles todos e responde tudo quanto é pergunta. E tu imagina, vem pergunta desde quem o cara vai votar ou quem o cara recomenda que deve votar. Eu estou lembrando das perguntas de hoje. Até o que a empresa está planejando disso, está planejando aquilo. Se o cara começa a imaginar, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, isso eram coisas que não existiam. Hoje é presente no dia a dia. Você tem que ter esse olhar
inclusive na área de gestão de pessoas, cada dia precisa inovar. Cada dia precisa inovar. E assim vai em todas as áreas. E aí, assim, esses desafios é que foram construindo, né? Foram construindo a UFO. As dificuldades, os momentos de... E agora, né? Como é que a gente vai desenrolar isso aqui? Então, assim, esses exemplos que o Felipe trouxe, hoje ele é uma outra pessoa, sim, mas nós somos transformados o tempo inteiro, né? E eu também faço o Café com a Direção, eu uso muito isso, assim, eu não vejo alguém sendo transformado, um negócio sendo transformado, uma pessoa sendo transformada em momentos de glória. Não é nesses momentos. Sempre é na crise. É sempre na crise. Então, a crise, ela é provedora, tá? De crescimento, de desenvolvimento humano. A gente foge dela, mas... A gente foge dela, mas ela nos alcança, ela nos alcança. Mas aí acontece esse... Ela te provoca a fazer sempre melhor. Mas aí acontece esse movimento. Se você foge dela, quando acontece a crise de verdade, tu não tem tempo para escolher, tem que escolher. Sim. E é isso. E eu me identifico muito com o que tu comentou, Grazi, tipo, do inconformismo, sabe? Por muito tempo me pegou isso. De eu entender assim, eu sou incompreendido e aí eu tô me achando insatisfeito e ingrato. Porque, poxa, parece que nunca tá suficiente, né? Você sempre quer dar um passo a mais. Aí, para mim, mudou muita chave quando eu entendi a diferença de inconformismo com insatisfeito. Insatisfeito é eu olhar para as coisas e reclamar. Inconformado é eu olhar para as coisas e saber que aquilo ali não é só aquilo ali. Tu pode fazer melhor. Existe muito mais coisas. Então, tu vai ter um mindset de principiante, de infinito, né? De o tempo todo buscar outras coisas para estar evoluindo. E aí, sim, tendo esse olhar para o futuro, e aí o inconformado eu acho que é isso, tem um olhar para o futuro, mas lembrando de tudo que tu foi conquistando, do aprendizado que tu foi tendo e como é que tu vai dosando isso. O insatisfeito na empresa, ele é prejudicial. O inconformado na empresa, ele é muito importante para a empresa. O que eu acho de muito positivo, porque o inconformismo, ele traz uma pessoa com os pés no chão. Uma pessoa que está o tempo inteiro olhando, né? E entendendo que pode fazer melhor. Porque o cara que ele acha que ele está garantido e que ele é o melhor da operação, o melhor do segmento dele, tá, isso aí é um grande risco. Porque eu falo, o mundo não para, ele se movimenta muito rápido, o dinheiro muda de mão muito rápido, então a gente precisa estar sempre com os pés muito no chão, não se aventurar, e esse inconformismo traz isso, essa simplicidade de tu nunca achar que tu é melhor ou que não tem ninguém que possa fazer melhor, porque sempre tem. Eu digo que é muito fácil e é muito rápido a gente comer poeira. Né? Então a gente precisa estar sempre muito atento. O Frank trouxe um ponto que inovação precisa gerar receita, né? E eu sou um apaixonado por variável. 80%, 90% da nossa empresa tem variável. E eu gostaria que tivesse 100%. Não tem 100% porque eu tenho dificuldade em algumas áreas em criar indicadores para elas, mas o meu sonho seria 100%. E às vezes na criação disso, a gente erra em tentar desenhar esses indicadores, porque a gente quer alguma coisa e a gente busca indicadores distintos disso, né? Por exemplo, inovação importante. Aí eu crio um indicador para a área de inovação que é quantos produtos foram criados nos últimos 6 meses. Mas criar o produto é importante, mas vender ele é mais importante que isso. Tem um indicador validador, né? Por que eu não crio um indicador de receita do que está sendo inovado? De novos produtos, por exemplo. Né? Pega, por exemplo, a 3M. A 3M é considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo. O principal indicador dos produtos inovados nos últimos 2 anos é a receita dele, que precisa ter uma porcentagem gigantesca dentro da 3M. A 3M fala que 50% do faturamento dela tem que ser de novos produtos dos outros 2 anos. E não só novos produtos, mas daqui a pouco produtos melhorados. Então, esse acerto de indicadores também, na minha visão, é muito importante. Isso eu até vou perguntar, queria ouvir a opinião de vocês, mas ter indicador que valida o indicador chave, né? Tipo, que cruza, que consegue fazer esse cruzamento, né? Sim, a quantidade de produtos, por exemplo, quando está falando de P&D é um ponto importante, mas quantos que geram de receita? Nós temos nossos indicadores, X% da nossa receita tem que vir de produtos inovadores, e aí são 3 anos.
Do dia que emite a primeira nota fiscal até que ele morre, são 3 anos, que daí ele sai fora do produto inovador. X% da receita tem que vir de produtos inovadores. E aí, quando a gente diz inovador, pode ser uma joint venture que a gente fez com algum fornecedor lá de fora, porque hoje é muito mais fácil você pagar um royalty ou comprar uma patente lá fora e vir usar e vender aqui no Brasil e produzir aqui, ou um produto produzido ali, desenvolvido dentro da própria empresa. Mas a gente tem isso muito claro, que a gente tem que ter uma parte da nossa receita e é uma briga que se faz todo dia e que muitas vezes as pessoas não entendem, mas tem que ter, porque é a forma de você continuar crescendo. E a gente tem que buscar lá fora. Eu, por exemplo, agora, há 3 semanas atrás, eu passei uma semana toda na Holanda, na Alemanha, vendo novos equipamentos, andando em aviário, vendo galinha, olhando um novo equipamento, uma nova linha, uma nova concepção de criar galinha que tem na Europa, está cada vez mais presente, para tentar trazer no Brasil. A turma diz assim, mas você vai levar 5, 10 anos para aparecer aqui no Brasil. Que seja daqui a 5, 10 anos nós estamos preparados, nós já temos para ofertar. Né? E aí tem que buscar, não tem outro jeito. 5 anos é muito rápido. Na moda, como é que funciona isso, Grazi? Num tempo que muda tudo, parece que é um mercado totalmente novo, que volátil ali dentro. Como é que é dominar isso também? Então, o Frank estava falando, eu estava aqui lembrando, assim, como é que nosso produto nasce novo todo dia, né? Exato. Todos os dias nós temos... Deles é mais complexo que o nosso. Nós temos produtos novos nascendo, né? E aí, assim, hoje eu estou entregando um produto e eu não sei... O que eu consigo enxergar é 6 meses para frente, normalmente, a vida útil de um produto. Quando a gente está falando de básicos, produtos que são mais perenes e que, às vezes, o cliente já passa uma programação 6 meses para frente. Isso é o máximo que a gente consegue enxergar. Como é que é equilibrar isso? Eu estava, por exemplo, quando eu atendo várias indústrias, né? E aí a gente vai para dentro da parte da indústria, geralmente o movimento que se tem dentro do planejamento é eficiência operacional, né? Então, o segredo é, vou produzir em maior escala que eu ganho vantagem. Eu lembro de um cliente nosso que produz embalagem, tipo embalagem pet food. Só que daí tu vê o movimento do outro lado ao contrário das marcas. As marcas querem cada vez mais variação e lotes menores, porque querem testar novos produtos, novas embalagens. Como é que é equilibrar isso quando a gente fala assim de preciso ganhar essa eficiência, preciso olhar para o meu próximo passo, mas entendendo também que esse movimento está mudando, que eu tenho que olhar outra variável também, né? Que é comportamento, que é lógica, que é mercado. Como é que fazem isso? Não, mas aí a gente tem que equacionar isso, porque eu vou ter aquele produto em que eu vou cortar 500 peças para testar, mas junto eu vou ter lotes de 10, 20, 30 mil peças sendo cortadas do mesmo modelo para abastecimento, né? Porque realmente já é um produto consolidado, já tem uma venda garantida e aí, né, a profundidade daquele modelo vai ser muito maior. Mas esses lotes pequenos é que às vezes vão te surpreender. Então não é um problema testar esses lotes menores. Só que tu vai ter que ter uma pirâmide de abastecimento, porque senão tu não consegue sustentar o teu negócio. Tu tem que ter o básico, que são os grandes volumes, que a gente chama de colchão, que é aquilo que gera um abastecimento no teu negócio, onde tu consegue equilibrar a tua linha de produção. E aí tem os produtos mais moda, e aí os testes, que a gente vai testando, e às vezes esse teste é onde a gente descobre aí um novo nicho, uma nova oportunidade, às vezes um produto que, né, dispara, estoura a venda, e aí a gente, aqui tem um nicho de mercado que a gente não tinha percebido, o cliente, né, não tinha. Então, isso é importante, tá? Mas o grande segredo é tu conseguir equilibrar essa conta, porque a gente vai chegar sempre no assunto final, a última linha tem que fechar. Tu tem que tornar o teu negócio eficiente. Até saber, para saber fazer as escolhas do que eu proponho, do que eu testo de novo, porque senão, beleza, é fácil testar um monte de coisa, né? É que tudo que tu for fazer demanda investimento, e o investimento ele só vai acontecer depois de um resultado líquido operacional, então precisa de recurso. Alguém, né, vai ter que pagar isso. Alguém tem que pagar essa conta. No olhar de vocês, assim, ó, e aí pessoalmente, assim, como profissionais, onde é que vocês buscam essas referências para olhar para o futuro? Geralmente é num evento, olhar para o meu mercado, olhar para outras tendências. Como é que vocês fazem isso? Por exemplo, Felipe, lá na Pavei, como é que foi olhar essas novas avenidas que tinha, essas novas portas? Como distribuição, a nossa inovação é um pouco diferente de quem fabrica.
E eu vou trazer 2 exemplos aqui. Por exemplo, no segmento de segurança privada, eu preciso inovar buscando novas tendências, olhando para o mundo para entender se tem alguém fazendo alguma coisa diferente e trazer isso para o Brasil. Por exemplo, armas é algo que sofre um preconceito muito grande no Brasil. E, por exemplo, as pessoas se sentem muito mais seguras com um guarda num shopping desarmado. Uhum. Né? Olhando o conceito de segurança, isso é controverso. Mas, por exemplo, por que não esse guarda ter um equipamento menos letal, um equipamento elétrico? Para ele ter alguma coisa, pode ter uma invasão de um drogado, alguém com uma faca, sabe? Então, a gente precisa trazer tendências. Trazendo um exemplo de ferramentas que a gente começou a atuar há 3 anos. A gente representa a Milwaukee, que nós temos exclusividade na região, e a gente buscou algumas indústrias na região, indústrias importantes, para testar produto e produtividade. Então a gente está trazendo equipamentos via o distribuidor deles no Brasil, equipamentos que têm um trabalho grande nos Estados Unidos, que já estão sendo utilizados a nível mundial, que não estavam por aqui ainda, e a gente consegue chegar em algumas fábricas e mostrar a produtividade evoluindo naquele cenário. Então, para nós isso é a inovação, né? Fazer com que o nosso cliente ou reduza o seu custo, ou que eu traga uma linha para ele comercialmente ser alavancado. Então tem essa mistura de olhar para o que está funcionando, mas também está fazendo esse entendimento do que é necessidade para o cliente também, né? Os dois. Entender necessidade, olhando para fora para trazer essas respostas, né? Isso aí. Grazi, como é que o teu olhar para buscar essas referências visando o futuro, assim, né? E o teu olhar mesmo, o que tu vê, o que tu busca? Sim. Oi, Edu, eu acho que a gente aprende ouvindo e assim, independente do segmento, tá? Indústria de transformação, varejo, mercado, enquanto em todo lugar, eu sempre digo, quando o Frank chegou aqui e falou, a gente ensina, a gente aprende, em toda roda de conversa, em todos os momentos, é espaço para a gente aprender ou para a gente despertar para alguma coisa. A gente só tem que estar aberto, tá? E essas trocas, e aí, né, conversas, palestras, congressos, o tempo inteiro a gente, né, tá? Eu pelo menos, estou o tempo inteiro olhando e entendendo para onde eu posso aplicar, né, a aplicabilidade de alguns cases, de algumas coisas dentro do meu negócio. Os segmentos são diferentes, mas quando a gente olha para uma indústria, a dor da indústria é muito parecida. Com certeza, algumas dores que o Frank tem na Plason, eu tenho, né, eu vou ter dentro da UF. Nós produzimos coisas completamente diferentes, né? Então, a gente precisa trocar. Acho que essas trocas, as conversas sempre são agregadoras. O importante, eu sempre digo, o importante é a gente estar aberto, tá? E com os pés no chão e sempre olhando para o teu negócio com muita responsabilidade e entendendo que tu não é soberano. Tu não é soberano. A gente precisa sempre tratar isso com muita humildade. E eu acho que esse é o modelo que a gente sempre adota. Tá o tempo inteiro olhando e entendendo aonde a gente pode fazer melhor. E esse inconformismo faz a gente também, né, se questionar e olhar, porque às vezes tu olha para uma operação que, poxa, faz 10 anos que eu faço isso do mesmo jeito. Hoje eu ainda falei com uma colaboradora, ela disse assim, Grazi, a gente tem uma marca e que gera um gargalo na nossa expedição. E eu falei, por que né, é só com eles que gera o gargalo? A forma de dobra e de expedição deles é diferente. Eu falei, então, acabou. A gente precisa achar um equipamento que faça isso de uma forma mais automatizada. Não tem para o nosso segmento, mas tem para outro. Então, vamos achar alguém que queira desenvolver junto com a gente essa solução. Então, essa inquietude, né, que faz com que a gente, o tempo inteiro, vá buscar solução. E a gente vai encontrar a solução, né, em vários lugares. Não é um lugar só. Não ter a síndrome do prisioneiro vencedor, né, que eu costumo falar. Por exemplo, o cara que criou a câmera digital era um engenheiro da Kodak. Em 1975. Não era a câmera perfeita. Só que ele apresentou para a Kodak. E aí, sabe, a Kodak fez? Ignorou, porque ela tinha 80% do market share global de filmes e ela falou, isso daqui vai canalizar o nosso negócio. Então, esquecem, gaveta esse projeto aí, isso aí não é pra gente, vamos focar em filmes. E aí, o que aconteceu? 37 anos depois, a Kodak entrou em falência. Então, ter esse olhar, como tu comentasse, né?
as O coisas... respeito, né? O respeito. O vencedor prisioneiro fica naquela de sempre foi assim. Então, ok, é importante esse legado, mas entender que esse mundo está sempre numa transformação. E Frank, falasse um pouquinho de buscar coisas em outros países, mas quais são as tuas fontes de referência? O campo ensina. Eu ontem, por exemplo, saí de Criciúma, 6h30 da manhã, fui a Bom Retiro, aqui em cima da serra, ver uma granja Funcionando. nova, que nós estamos entregando para uma empresa grande, para olhar, ver o que foi feito, o que foi feito diferente, como é que ficou a qualidade da instalação. Juntei 2 carros, 8 pessoas, subi, fui lá ver. Precisava ir? Talvez não precisasse ir, entendeu? Mas fui lá, ganhei o dia Custo ontem, de fui oportunidade, ver. Vamos lá olhar, conversar. E eu sempre digo assim para o pessoal nosso da área de engenharia e de vendas, se vocês não tomarem tempo para ir para dentro dos galpões, para vocês conversarem com o produtor, escutarem o produtor, as dores dele, aquilo que pode ser melhorado no equipamento que nós fabricamos, a gente não vai para frente. Nós precisamos ouvir o produtor. E o campo é que ensina. As feiras internacionais ensinam, porque lá tem muita novidade, sempre tem novidade. E a gente vai em todas, ou como expositor, como tem gente que vem aprender conosco e nós vamos aprender com os outros. Então, assim, feira ensina, mas o campo ensina. Esse é o lugar que ensina. E não adianta dizer que não, que não podemos ficar escutando. Não, ensina, porque ali vem as dores e nós estamos aí para resolver as dores, porque aí o pessoal vai dizer assim, não, mas esse equipamento que a Plaçon fabrica, ele não me dá tanto trabalho como aquele outro. E essa é a nossa realidade do dia a dia, é isso que eu sempre digo. Então, assim, eu dei o exemplo de ontem, que aconteceu ontem. Ontem eu subi para ver isso e tem que tomar tempo para ir ver e entender no campo, e ali que você acaba tendo a informação do que é preciso ser feito. A realidade está ali, né? O Frank deu esse exemplo agora, eu lembrei de uma coisa que aconteceu semana passada. A gente estava aí desenvolvendo uma table, uma mesa nova, né? Uma linha de básicos nova, e aí as meninas, né, do produto botaram as peças no chão e elas já tinham enviado para o cliente. A gente estava com as irmãs em casa, eu falei, gente, eu não gostei. Elas assim, Grazi, mas elas gostaram. Eu falei, gente, mas não tá bom isso aqui. Eu falei, a gente pode fazer melhor? Mas, Grazi, elas gostaram das peças. Eu falei assim, tá, mas olha só, nós temos um espaço na loja para vender o nosso produto. A gente não pode... Vamos lá, a gente tem condições de fazer melhor, essa calça não tem. Isso aqui não tá bom, isso aqui tá... Não, até tem. Eu falei, então vamos fazer. Nós vamos fazer e a gente vai mandar as peças novas para elas, porque assim, se elas gostaram daquelas e se a gente puder fazer melhor, olha só, quem vai ganhar com tudo isso? Todo mundo, cara. Se essa calça vai vender 1.500 peças por semana e a gente desenvolver um produto que vai vender 2.000 peças por semana, todo mundo ganha. Então assim, não vamos se conformar com isso. Vamos fazer pelo menos mais 2 opções. E aí é isso, né, que eu entendo que é muito parecido com o que o Frank falou agora. É exatamente a mesma coisa em realidades de negócios diferentes. É a gente o tempo inteiro olhar e dizer assim, tá, mas eu podia fazer melhor, né? Então, e aí o fazer melhor dá trabalho, tá? Fazer melhor dá trabalho, porque daí tu vai fazer de novo, e aí tu voltou lá, tu chamou a pessoa da lavanderia lá do laboratório, olha só, isso aqui não ficou bom, nós vamos repilotar essa peça, porque assim... Esse efeito não ficou tão bom, essa cor de linha não realçou o produto, nós vamos trocar a etiqueta. E aí, dá trabalho, entendeu? Então, assim, olhar para o teu negócio e fazer com que ele realmente prospere. E prospere de forma, né, de doses mais cavalares, de um crescimento exponencial, demanda muita dedicação e energia. Tirando as startups e os achados do mercado e da tecnologia, eu falo sempre, a nossa empresa cresceu, mas alguns anos atrás eu andava de Fiorino, para cima e para baixo, a empresa não nasceu daquele tamanho, entendeu? Então assim, todo negócio prospera, mas ele demanda muita dedicação. A diferença do mediano para o excepcional tem esforço, né? No meio disso. É o que... Esforço e energia. Tá? E não adianta pensar, porque hoje em dia se fala muito do imediatismo. Todo mundo acha que a coisa... Eu vou montar um negócio agora, amanhã ele começa a frutificar. Esquece, imediatismo
esquece que não existe. Ela contou agora, é um trabalho de longo prazo. Nós estamos no mercado brasileiro, agora vamos completar 30 anos. Então foi uma história construída em 30 anos. Sempre buscando coisa, trazendo coisas novas e não se acomodando. Eu sempre digo que a gente não pode se acomodar, a gente tem que ter primeiro bastante humildade para reconhecer muitas vezes os concorrentes. Respeito que eles do são mercado, O né? respeito do de fato. mercado é ter humildade e perseverança, muita perseverança, porque senão no meio do caminho e a gente está vendo hoje uma preocupação que eu tenho muito, das novas gerações não ter essa perseverança, são muito imediatistas. Isso é um problema. perigo para o futuro das empresas, entendeu? Porque as coisas não acontecem. Essa questão de alguém montou um negócio e ganhou dinheiro Ficou milionário de rapidamente, hoje pra isso amanhã. é raridade. Enquanto ele ganhou dinheiro, milhares quebraram rapidamente, entendeu? É 1 em 1000, né, Fred? É 1 em 1000. É 1 em 1 milhão, eu acho. Mas E eles são iludidos, né, por esse... Mas eu vejo que tem esses assim, né? cenários. Eu vi uma frase hoje que eu até printei, que era: todo mundo quer ser um leão, né? Até ver o que o leão faz no meio da mata. Aí na selva, né? É outra história daí. Eu costumo falar que, assim, a minha sorte é o despertador que toca às 6:30 da manhã todos os dias e que a gente tem hora para chegar na empresa e não tem hora para sair. Essa é a sorte. Às vezes, madrugando, né, na estrada e anoitecendo na estrada, eu digo, alguém vai dizer que é sorte, né? Mas ninguém conhece realmente a história que está por trás de negócios de sucesso. Falando de gestão, eu particularmente sou um CEO para fora. Tento sempre buscar gente para back que eu confio demais. Eu sempre falo para os CFOs nossos que eles precisam ser pessoas que não nos deixam quebrar, porque eu tenho o espírito empreendedor e quero investir e quero acelerar sempre, mas eu particularmente gosto muito de escutar o mercado. Então, 50% da minha agenda é para clientes e 25% para fornecedores. Eu faço esse trabalho mensalmente. Mas nós vínhamos conversando agora, E não dá para terceirizar, né? Tem que fazer. que CEO de empresa, ele é voltado para o foco do cliente. Ele tem que ter um olhar muito mais comercial do que qualquer outra coisa. Não adianta pensar que é diferente. Que ali, a gente, sem querer, não olhar para os outros setores, mas a empresa pulsa, não menosprezar. São os outros setores. A empresa pulsa no comercial. No comercial. Ele pulsa, ali que é o coração da empresa. Então, assim, você quer queira, quer não queira, o olhar tem que ser comercial, não tem outro jeito. Não existe sem todos. Eu digo que a gente aprende E o o tempo comercial inteiro. é estar no campo, é estar em contato com os clientes, é estar visitando, estar recebendo. E assim, é assim que funciona. Eu também dedico, se olhar o meu tempo maior da empresa é no comercial. Por isso que eu falo que a gente aprende o tempo inteiro. A gente veio no mesmo carro e eu estava falando com uma cliente. Eu falei, Frank, só um pouquinho, preciso dar retorno aqui para uma cliente. E eu falei para ele, estou me aproximando, né, do comercial novamente, assim, e estou me envolvendo. E aí ele me falou isso. Na vinda para cá, a gente nunca pode se afastar do comercial, Grazi. E é fato, vai ficar reverberando isso mais uma vez, porque eu amo comercial, né? Eu já tive já dediquei muito mais energia ao comercial. Eu acho que é o parque de diversões, é o melhor lugar, a melhor área de atuação da empresa é o comercial. Mas a cadeira de CEO, né, de direção, ela demanda muitas outras atividades ao longo do dia, né? Tem muitas outras áreas que vão tomando teu tempo. Mas o comercial é o que faz pulsar todo o teu negócio, né? É ali que é o start, o começo de tudo. Todas as áreas são importantes, tem que ter o pé para entregar, correr, tudo isso, né? Mas se o coração não joga sangue para todo o resto, meu filho, acabou o negócio. E nós temos um papel de liderança, mas o chefe que manda e não pede é o cliente. Né? A gente tem que obedecer, porque no fim do jogo quem paga a conta é ele. Eu falei um dia aqui no escritório, isso há muito tempo atrás, o pessoal reclamando assim muito, né, de dia a dia, dilema de cliente, problema, daí eu falei assim, o que eu acabo com todos os problemas agora? É só demitir todos os clientes. Acabou o problema.
mas também não tem mais o que fazer aqui dentro, porque no final nosso trabalho é esse, né? É entregar, é resolver um problema no final. O cliente que precisa vender, eu preciso criar um produto. O cliente que precisa produzir, eu preciso criar um produto. Precisa de segurança, então é um problema que sempre tem ali dentro. O papel nosso é entender que isso é um trabalho, e que trabalho é trabalho, e resolver isso, né? Bom, vamos entrar na nossa última parte agora, no nosso momento de perguntas. Então, bom, chance de ouro da mentoria. Para quem está acompanhando a gente, é um podcast com plateia, então quem que se candidata para fazer a nossa primeira pergunta aqui? Enquanto o pessoal se organiza, eu acho que o Frank trouxe um ponto aqui que é como liderar essa nova geração que está no mercado de trabalho. Porque são pessoas que querem que as coisas aconteçam em 6 meses, 1 ano. E eu venho batendo todo dia, que eu imaginei que eu fazia um novo negócio em 2 anos. Mas se faz negócio em 5 anos. Se conseguir fazer, né, Frank? Daí quando tu entende que business no mundo, tu leva 5 anos para começar alguma coisa, e aquelas pessoas não têm paciência para esperar esses 5 anos, é como fazer as coisas. Porque a gente chega no momento, e eu comecei fechando caixa, entregando mercadoria. E carregando caminhão. Tinha um momento que eu e o pai basicamente tocava a empresa sozinhos. Daqui a pouco mais 1, 2. Hoje são 130 pessoas. Eu não consigo mais fazer nada sozinho. Eu não consigo mais tocar a empresa sozinho. Então eu preciso liderar a gente e fazer com que as pessoas acreditem e confiem nesse sonho. Mas elas precisam ter paciência, resiliência. Para a gente natural, construir algo, né? E construir algo grande. Como é que vocês veem, antes de só cortar aqui, mas como é que vocês veem esse movimento quando a gente fala de novas gerações, porque é uma realidade que a grande maioria é um próximo fluxo que vai de entrada no mercado de trabalho, é uma geração diferente, talvez, natural, do que é o que a gente está acostumado. Como que vocês lidam com isso? Hoje, inclusive, eu comecei o papo com o pessoal, vi que tinha bastante jovens na plateia, até perguntei quantos têm menos de 30 anos, daí vários levantaram a mão. Aí eu disse para eles assim, vocês sabem quantas oportunidades foram abertas aqui dentro da empresa, de crescer dentro da empresa o ano passado? Aí a moça do RH disse que eu não lembrava mais certinho o nome, tantas oportunidades. Então assim, vocês têm que se preparar, e essa é a história. Nós como gestores de empresas, temos que vender essa ideia para eles, que eles podem fazer carreira dentro da empresa, podem ganhar mais dentro da empresa, se eles estiverem preparados. Eu disse, não adianta só vocês querer, vocês têm que se preparar. Aí eu disse, olha, nós abrimos uma oportunidade de um curso de graduação aqui dentro da empresa, interno para a empresa, metade desistiu no meio do caminho. Essa metade desistiu, não está preparada. Então não adianta, eles estão fazendo número aqui. Entendeu? Então assim, a gente começar a vender essa ideia para eles, que eles podem fazer carreira dentro da empresa e que podem buscar ali dentro aquele sonho que eles têm. E acho que o único jeito de a gente fazer é tentar vender isso, mas que é difícil, é difícil. E ter um ambiente cada vez melhor dentro das empresas. Então, nós temos uma preocupação muito grande. Agora, nós, inclusive, aumentou muito a nossa nota no Great Place to Work, GPTW, porque a gente tem essa preocupação a gente celebra tudo quanto é dia disso. O cara faz aniversário, ele é festejado, a mulher dele engravidou, ele é festejado, a mulher dele ganhou filho, recebe as fraldas, a festa toda. Então, assim, é o dia da mamãe, meu Deus. É o dia disso, dia daquilo, a gente festeja, tudo. A segunda coisa, essa nova geração, ela está muito preocupada que as pessoas sejam tratadas de forma igualitária. E quando a gente olha lá na nota do GPTW nosso, a nota maior que tem é a empresa não distingue nenhuma pessoa por raça, cor, opção sexual, opção política, religião, nada. Então isso tem que ficar cada vez mais evidente. Eu digo para eles assim, pessoal, aqui nós não queremos saber se vocês vão votar nesse, vão votar naquele, se a opção política de vocês é dessa, a opção política é dessa, se a opção sexual de vocês é essa, se é essa, isso nós não temos nada com isso. Aqui vocês vêm aqui para construir um sonho junto conosco. Nós queremos que vocês cresçam dentro da empresa, que vocês sigam dentro da empresa e que a empresa possa ter resultado positivo. Porque a empresa precisa ter resultado para poder distribuir lucro. Outra coisa que nós fizemos que brilha nos olhos dos jovens, a gente mostra
até a última linha do balanço para todo mundo. Se tu for lá perguntar na empresa hoje, quanto a empresa deu de lucro no trimestre passado, eles sabem. Por quê? Porque a nossa empresa tem capital aberto. Se eles forem lá na bolsa, eles vão descobrir. Mas para que eles precisam ir lá descobrir? Eu mesmo conto para eles. Olha, isso aqui está gerando tanto dinheiro já para o PLR, participação do resultado no final do ano. Continue caprichando que isso aqui vai dar até o final do ano. E assim, se a gente repetir o resultado no outro trimestre, vai dar tanto dinheiro para todo mundo no final do ano. Então, não adianta, tem que fazer esse tipo de negócio. Foi a forma que nós encontramos de manter essa turma, mas não é fácil, realmente não é fácil. Eu fiquei bem feliz com o convite, vim conhecer a casa, né, prestigiar o nosso presidente. Mas, primeiramente, antes de tudo... Não, agora eu vou falar dela. É que eu sou uma estilista, né? Eu comecei no mercado da confecção, então a Grazi, assim, eu tenho admiração como pessoa, como profissional, e fiquei muito feliz quando ela veio como vice-presidente. Uma mulher, acho que faz todo sentido, então... A história do Felipe eu já ouvi falar, porque estando dentro da ACI, que eu estava falando para o Edu, a gente tem que estar sempre buscando cases, histórias para contar, né, dentro dos núcleos, mas eu fiquei bem feliz, assim, com a tua fala. A gente fala de 2 empresas já consolidadas no mercado, né, bem como a Grazi disse, não é de agora, não foi há 5 anos atrás, mas são empresas de 30 anos, né, assim como a Plaçon, também mais de 30 anos. E talvez uma empresa um pouco mais nova, da qual eu me vi em muitas falas tuas, onde a gente tem que trocar o pneu com o carro andando, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Walt Disney, que eu acho que eu vou fazer uma mudança nela, porque fala que eu gosto do impossível porque a concorrência é menor. Eu vou trocar por inconformismo. E eu acho que... E aí, ouvindo também que vocês falaram, a questão da ambidestria, né? Falou-se muito de inovação, mas também falou muito da gente olhar para dentro, né? Do que a gente faz. Ir para o campo. Então, assim, eu preciso inovar, mas eu preciso ver o que eu estou fazendo. Private label entender o cliente, né? Entender o que ele quer em momento que ele está, se ele quer novidade, se ele quer lançamento, se ele quer tecido, se ele quer conforto. Então, assim, o tempo inteiro a gente entender o cliente. E tu fez uma fala também disso, né? De que tu olhou para novos negócios, mas hoje tu voltou para o teu negócio que é atendimento. Então, resumindo isso, eu tenho que olhar para o futuro, sim, mas ela vai crescer, eu pelo menos entendi isso, a minha empresa vai crescer, vai estar no futuro, se eu olhar com carinho aquilo que eu sei fazer de melhor, aquilo que eu posso melhorar com aquilo que eu tenho hoje, né, não me conformar, para que no futuro ela ainda cresça, né. E a minha pergunta vai para a Grazi, obviamente, né, Grazi, assim, a gente que é da área da moda, a gente viu muita transformação. Eu lembro, quando eu fiquei surpresa com a rapidez de estar na Europa pesquisando e chegar no Brasil, tá no Brás, por exemplo. Eu falei, meu Deus, como eles são rápidos. E agora é instantâneo. Agora é online, eu não preciso ir lá mais assistir um desfile, né? Qual que é o maior desafio hoje? É produto ou é pessoas? É alguém falar assim, que nem você falou, né, Grazi? A cadeira de gestão demanda muito, então hoje tu tem muito a fazeres. Mas quem que vai olhar e falar assim, dá para fazer melhor? Porque, para mim, essa é uma das... Eu que sou de produto, eu comecei a empresa criando produto. E hoje a minha preocupação não é só criar produto, é como que eu posso fazer melhor, como que eu vou me desafiar. Então, o que é mais desafiador? É criar produto, é trazer alguém com esse DNA da Grazi para estar dentro da UFO, né, como empresa. Tu sabe que eu vivi isso essa semana? Né, eu tô voltando ali pro comercial e estando um pouco mais perto das meninas, e a nossa gestora de RH falou assim, Grazi, o Dixo disse para mim assim, a minha irmã é uma águia para vender, mas quem é a nova águia que vai atuar dentro do comercial, que não é ela? E isso é um desafio, porque a gente precisa, né, a empresa foi lá, cresceu, nasceu, mas hoje
não dá para desassistir em nenhuma dessas áreas que tu comentou. Tu nasceu no produto, né? E eu fui para a UFA em 2006, era uma empresa, né, muito diferente do que é hoje, e grande parte da minha história dentro da empresa foi dentro do comercial, realmente olhando e estando envolvida em tudo, né, que envolvia o cliente. Só que ao longo dos anos a empresa foi crescendo ao ponto de que eu já não conseguia mais só estar no comercial. E aí outras frentes foram me demandando e eu fui cada vez me afastando mais. Então, o equilibrar pratos que eu falei no início da nossa conversa vai traduzir isso na tua resposta. A gente não pode deixar nenhuma área desassistida, mas eu ainda entendo que o comercial ele demanda toda a tua atenção e eu vou corroborar aqui com a fala que o Frank me fez hoje. Só reafirmou que, né, um CEO nunca pode estar longe, porque nós somos um prestador de serviço. Private Label é 100% um prestador de serviço. Então, eu preciso saber se o que eu estou entregando para o meu cliente está contente, tá? Porque é muito rápido num cliente trocar, né? Eu costumo dar um exemplo lá na empresa que, assim, tu é fiel a um restaurante durante 10 anos. E num determinado final de semana, tu chegou lá e tu não foi bem atendido, a comida não estava boa ou a cerveja que tu pediu não estava tão gelada. E aí no outro final de semana, tu vai olhar para a esposa e vai dizer assim, ó, nossa, mas faz 10 anos que a gente vai naquele mesmo lugar, né? Por que a gente então não se desafia aí num lugar novo? Só que a gente não foi bem atendido. O que garantiu 10 anos de bom atendimento? Te manteve naquele lugar? Não, é um piscar de olhos, um momento de um atendimento mal feito, o teu cliente muda de rota. Então, aí explica o porquê que tu tem que estar muito atento na tua relação né, no comercial. Se fosse colaborar também, eu acho que tem uma questão, é bem natural, a gente, principalmente quando começa um negócio, vir muito empreender daquilo que a gente faz, né? Daquilo que a gente é técnico. E eu acho que isso é importante e eu acho que a gente nunca pode esquecer, porque é o que fez com que o negócio nascesse. É como se fosse pensar a essência, a identidade do negócio, mas sim, eu acho que tem que ter um olhar lá na frente de conseguir mudar essa visão de empreendedor para empresário mesmo, de fato. Para eu conseguir olhar outras áreas, eu entender sobre liderança, porque vai chegar num ponto que aí, ok, eu preciso de mais pessoas, eu tenho que ter minha capacidade de liderança, eu tenho que ter minha capacidade de olhar mercado, olhar produto, eu tenho que ter essa visão mais sistêmica como um todo. Mas talvez sim, não esteja 100% presente, mas eu tenho que estar olhando naquilo que eu nasci como core, né? Edu, eu costumo dizer na empresa que a gente precisa conhecer um pouco de todas as áreas para não ser enganado. Você tem que ser generalista. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Mas quem mais precisa entender de contabilidade dentro da tua empresa é o teu contador. Mas tu tem que ter uma noção mínima de contabilidade. Exatamente. Quem mais, né? Tu precisa conhecer, né, das leis tributárias, mas assim, a área tributária na tua empresa é a que tem que conhecer cada vírgula da lei, né, e oportunidades que tem. Então tu tem que conhecer um pouquinho de tudo, né? Mas o responsável pela área é que realmente precisa entregar o know-how, e aí eu entendo que o teu olhar dentro do comercial vai garantir a sustentabilidade do teu negócio se tu é um prestador de serviço. E até percepção, falando como cliente, sempre a percepção das áreas de diretoria dentro da área do comercial tem um peso diferente para o cliente quando a gente fala. E tem uma coisa que a Grazi comentou que quando você encara esse mindset, muda a percepção. Tipo, a gente tá sempre aprendendo, né? E entender que mesmo numa indústria você é prestador de serviço, tipo, se tu tem esse mindset, muda o jogo, eu acho. Muda a maneira como tu pensa na gestão como um todo, sabe? Desde o desenvolvimento, no final tem muito sobre a experiência, mais do que só o produto, do que só performance. Próxima pergunta? Boa noite. Quero fazer uma pergunta para o Frank. O Frank falou sobre o grande diferencial hoje da Plaçon é o serviço, né? O atendimento, é onde consegue se descolar do produto do concorrente internacional. E eu queria entender se a área de inovação da Plaçon, né, essa equipe que fica dedicada a olhar o mercado, os comportamentos, os novos produtos, ela também olha serviço, formas
de atendimento diferente, ou ela é dedicada mesmo à tecnologia técnica, mecânica, né? Não, essa equipe olha mais a questão técnica, mecânica, tecnológica, mas a gente tem as pessoas que trabalham na área de mercado que pensam a forma de atender. Por exemplo, assim, nós não tínhamos uma área exclusiva técnica dentro da empresa. Ela se mesclava em várias empresas. A partir de janeiro do ano passado, 2025, a gente tomou a decisão de ter uma gerência da área técnica cuidando só disso. E hoje essa equipe já está, eu acredito, com 8 pessoas, exclusivamente pensando de como o cliente pode tirar o melhor proveito daquele equipamento, daquela máquina que nós vendemos, e eles vão para o campo. Por exemplo, eles 2 estão lá na Venezuela, inclusive pegaram ontem o terremoto, estão tentando voltar amanhã de lá. Eles estão lá, é uma gerente, é uma mulher, está lá treinando os clientes para eles terem ter a melhor performance do nosso equipamento. Então, assim, é isso que a gente está fazendo no campo. Palestras, eventos, treinamento no próprio campo. Hoje mandaram fotografia para mim, estavam dentro dos aviários treinando o pessoal a manejar equipamento. Então, assim, foi uma forma que a gente acreditou. Esse é o serviço que a gente diz. Porque o serviço esse de quebrou uma peça aqui, vem para cá, isso aí todo mundo faz. O que tu precisa fazer é isso, de realmente que a pessoa possa extrair daquilo que ele comprou, porque assim, o cara faz um investimento de 1,5 milhão, 1,8 milhão, 1,6 milhão, ele tem que ter retorno, então ele tem que tirar o melhor resultado disso. E é isso que a gente apostou foi um projeto que a gente fez em 2024, 2023, quando a gente se sentiu ameaçado por essa concorrência de fora, e a gente foi fazer esse projeto. Esse projeto tem dado muito, muito certo. Pessoas técnicas trabalhando no campo que não estão preocupados diretamente em vender. Mas indiretamente eles acabam vendendo muito, porque o cliente fica muito satisfeito com esse trabalho. Boca a boca, né? Esse olhar é importante. Última pergunta para a gente finalizar aqui. Boa noite. Parabéns pela trajetória de vocês. A minha pergunta, ela se relaciona um pouco com os horizontes de inovação, não necessariamente de tempo, né? Mas de ser incremental, de ser disruptiva, olhando para o que vocês têm hoje dentro das empresas. Vocês empenham mais esforços no disruptivo, mais esforços no incremental, e como que isso tudo se transforma numa cultura inovadora, né? Se todo time tem uma cultura inovadora dentro da empresa, ou se relaciona mais com o departamento exclusivamente de inovação de vocês? Assim, cultura inovadora é uma coisa que você tem que ficar martelando, e não é fácil você vender essa ideia todo dia dentro da empresa. Por quê? Porque as pessoas se perdem no dia a dia. Principalmente, imagina nós experimentamos um crescimento de 44% no ano passado, estamos experimentando 25% esse ano. Tem trabalho para chuchu, tem coisas para fazer. Então, você vai concentrar o teu esforço naquilo que vai te dar resultado agora, porque tudo está na tua frente para resolver. E essa parte inovadora vai ficando para trás, porque você tem assuntos para resolver todo dia. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, e nós, por exemplo, criamos um setor específico para essa pessoa ser um pouco separada dessa questão da loucura do dia a dia. E assim, e essa é recente, a decisão nossa de criar um setor separado é uma decisão desse ano, no investimento, colocamos no orçamento desse ano, porque a gente queria separar um pouco para realmente fomentar que tenham pessoas na empresa que só falam sobre inovação, que estão atrás de buscar coisas inovadoras na empresa. Então, assim, como eu disse, quando a maré baixa, que os negócios baixam, aí parece que está todo mundo louco para buscar coisas novas no mercado. Isso não é cultura inovadora, você vai querer buscar naquela hora. E você tem que criar essa cultura que isso seja sempre, na empresa. Então, nós criamos esse departamento para que eles fomentem isso no dia a dia. E está começando a dar resultados. E aí vem... Logicamente que uma coisa disruptiva não é uma coisa tão fácil, porque são tecnologias que todo mundo usa, fabrica nos Estados Unidos, fabrica na Europa, fabrica na China, aí daqui a pouco você vai em uma feira, realmente é uma ideia brilhante.
tu volta aqui, já tem gente copiando, entendeu? Não adianta dizer que é assim mesmo, que hoje todo mundo vai copiar e tem outro na frente lançando. Então, assim, nós temos uma preocupação lá na empresa que no mínimo uma vez por ano tem uma patente para ser registrada, e aí tu começa a criar cultura inovadora. Olha, tem isso, dá para patentear, isso não dá para patentear. E é um trabalho de longo prazo, como eu sempre disse, é um trabalho de longo prazo, mas o dia a dia precisa ser pago. Por isso que, se tu me perguntar quantas pessoas a mais que tem no dia a dia da engenharia, é muito mais de gente que trabalha no dia a dia do que na área inovadora, mas tem que buscar isso, de todo jeito. É a questão de vender para o mercado. Muitas vezes você tem que estar mostrando para o mercado, principalmente quem fabrica máquina e equipamento, que você é uma empresa inovadora. E aí, para isso, você tem que ter alguma coisa disruptiva, você tem que ter alguma coisa patenteada, porque aí você vende para o mercado e você mostra para o mercado que tem uma empresa inovadora e você consegue estar em outro nível dentro do mercado. E completando, muitas vezes a gente fala em cultura inovadora como algo muito grande. E muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a gente não olha para o simples, para o básico. Então, eu particularmente sou fã da melhoria contínua. E acho que a gente tem que fazer um exercício de olhar para a base, olhar para dentro, olhar para o que a gente está fazendo o tempo todo. E a gente trabalha muito e incentiva com que as áreas olhem para as suas áreas. A inovação é diferente da invenção, né? Isso aí. E por quê? Porque, na minha visão, a gente está num país que a gente não fala em produtividade. Ou a gente fala muito pouco em produtividade. E se a gente fazer uma comparação de PIB per capita, e façam esse exercício, pegam 10 países e façam uma avaliação de PIB per capita, que isso de fato resume a nossa produtividade. E a nossa produtividade é uma vergonha. A Argentina produz 50% a mais que a gente per capita. Né? Eu estive na Bélgica há uns 40 dias e eu visitei uma fábrica de armas que se chama Browning, que fica em Herstal, e eu fui no pós-venda deles para entender um pouco do processo de pós-vendas. E tem uma pessoa que faz toda a operação deles. Aí eu perguntei quantas armas que aquele grupo fabricava. 200 mil. Quantas armas voltavam de alguma forma para o pós-venda? 0,5%. 1.000. Aquela pessoa vai ter um relacionamento, um contato com 1.000 pessoas. E eu perguntei, é só ela? Só ela? Assim, não, mas não tem como. Eu sou muito menor e no meu pós-venda tem 2, 3, 4. E me deram uma aula de IA que eu fiquei abismado. E às vezes a gente acha que IA é uma coisa, mas IA é nos ajudar num processo básico. Né? E aí eu volto e enxergo uma discussão no Brasil de 4.3, ou 5.2, ou 6.1, ou 7.0, é uma discussão idiota. Porque a gente não está discutindo como produzir mais. E a gente precisa voltar para o básico e entender como que eu produzo mais, e não para ir para um 4.3, mas para ter liberdade. Né? As pessoas poderem trabalhar o quanto elas querem. E não ter um limite. Se a gente pegar variável, a nossa CLT, eu não quero errar a data agora, mas deve ser de 1944 ou 43, que foi Getúlio Vargas, faz 80 anos. E a gente segue no modelo de escravidão. E o empresário brasileiro não fala nada disso. E o empresário brasileiro não fala nada de produtividade. E nós não falamos nada de poder de consumo. O nosso poder de consumo está cada dia pior. E a gente acha normal. E qualquer um que vai no mercado comprar fruta, comprar carne, comprar qualquer coisa, tem noção que o poder de consumo está piorando. E com menos produtividade a gente não vai fazer nada, sabe? Então, voltando para a tua pergunta, eu fomento a melhoria contínua o tempo todo no processo mais básico que nós temos. Como produzir mais? Como gerar mais receita? O indicador que nós temos, receita por colaborador. Margem bruta por colaborador. Para entender se eu estou
a cada ano sendo mais produtivo ou menos produtivo? Se eu estiver sendo menos produtivo, está errado. A gente precisa evoluir. Então são coisas que julgo importante. De fato. Acho que dá um podcast só sobre esse assunto, se a gente for seguir depois. Última pergunta aqui. Eu quero fazer uma pergunta tanto para a Grazi quanto para o Frank. Hoje eu estou saindo de uma operação e chegando na categoria de gestor, iniciativa da empresa, né? Como o CEO. Eu queria fazer uma pergunta pessoal assim para vocês. Como é que o psicológico de vocês funcionou quando vocês começaram nessa carteira que vocês estão, nessa função? Como é que foi isso para vocês, conciliar família, emprego, funcionários, toda essa pressão que a empresa exige todos os dias, todas as funções? A gente vive realidades diferentes, né? Porque, assim, o Frank é homem, eu sou mulher, eu ainda falo para ele, assim, é difícil para ti, eu ainda tenho um filho em casa, né? Eu só tenho mais neto agora. E agora ele tem neto, então, assim, eu tô aqui preocupada com o filho que está em casa, né? Se já jantou, então, a minha cadeira, né, na posição de CEO, ela aconteceu naturalmente, assim, porque ela não estava pronta, né? Então eu nem percebi, assim, não teve um momento de dizer assim, hoje eu assumo. O negócio vai crescendo e tu vai, e essa transformação, né? Quando eu dei o exemplo de que existe 20 anos de história, 20 novas Graziella, né, nasceram ao longo desses anos e foram nascendo conforme a empresa foi demandando, tá? Desafios é agenda, o que eu percebo de mais desafiador no dia a dia é a gestão do tempo, porque são muitas áreas que vão demandar a tua atenção. Tu precisa entender o que é mais estratégico e mais importante naquele momento. Lá na empresa todo mundo já sabe, quando eu estou muito em algum setor, é porque aquele é o setor que está me preocupando. Às vezes, Graça, tu nem vai lá, né? Tu nem passa lá. Eu falei, que bom, né? Porque realmente, normalmente essa área é porque não me preocupa. Então, a gente vai se adaptando, não existe uma regra, eu pelo menos não tenho uma regra exata. Aonde eu vejo que existe perigo e que demanda mais atenção é onde eu vou demandar mais energia e dedicar mais energia naquele momento. Pode ser que daqui 2 meses eu esteja focado em outro lugar. Acho que o grande propósito é tu entender exatamente qual é a área que é mais preocupante e aonde mais tu precisa atuar naquele momento, porque é mutante. Isso não é fixo, não é uma regra. Assim, Dá vontade de correr. Assim, claramente, depende muito da questão de equipe, entendeu? Se não existe diretor-geral, não existe CEO de empresa se não tem uma equipe junto. E algumas pessoas você precisa ter junto, que você confie, que você pode interagir, trocar informações. Apesar da cadeira ser muito solitária, você tem uma equipe que tem que trabalhar junto, mas a decisão acaba caindo no colo da gente para tomar. Agora, logicamente a minha geração é um pouco diferente da geração da Grazi. Eu, por exemplo, sempre viajei muito. E isso, família fica um pouco de lado. Não adianta dizer que não fica. Eu viajava normalmente, ainda viajo. Mas, assim, normalmente 50% do meu tempo eu estava fora daqui, viajando. Então, tu tem a preocupação. Quando as minhas filhas eram pequenas, a idade escolar, por exemplo, tu abre mão de uma porção de coisa. Pergunta para mim quantas vezes fui à reunião de escola, é difícil, entendeu? Porque estava fora. Mas eu estava numa fase de crescimento da empresa, a empresa estava exigindo, então tu abre muitas vezes mão dessas coisas. E para o homem, às vezes, a Grazi falou que o homem talvez é um pouco mais difícil de abrir, um pouco mais fácil de abrir mão das coisas. Então, assim, vem todo esse contexto. Logicamente, tu fica com isso na tua cabeça. Tu tem o sonho profissional,
de construir, do que eu quero construir. E eu estou dizendo assim, a Plaçon é uma empresa que tem o capital majoritariamente israelense, é uma empresa de donos lá de fora que não estão aqui. Então, a construção da empresa estava comigo e com a equipe que está comigo. Então, assim, tu tinha um sonho de crescer. E eu estou dizendo que a nossa empresa cresceu muito mais do que eu sonhava. Depois de 30 anos olhando para trás, a gente nunca imaginou que seria líder de mercado em muitos mercados da América Latina e tal, ter o tamanho que tem, ter o número de colaboradores que tem, ter o resultado que tem hoje. Eu não imaginava. Mas a gente abre mão de muitas coisas. Então, assim, para mim o mais difícil de ser CEO de empresa é conciliar a vida pessoal, amigos, família, tudo isso, o convívio com as pessoas e a demanda que tem do mercado, porque o cliente te chama, o cliente diz, Frank, eu preciso conversar. Hoje já diminuiu muito, mas se olhar 10 anos atrás, era amanhã eu preciso de ti aqui em São Paulo, amanhã eu preciso de ti aqui em Chapecó para a gente discutir isso, amanhã eu preciso de ti aqui em Toledo para discutir isso. Eu cito exemplos claros que passaram por mim, e você larga tudo e vai atrás do cliente e vai lá discutir os projetos com eles, as coisas com eles, fazer um negócio com eles, e assim que funcionou sempre. Então, para mim, sempre a conciliação disso foi o mais difícil. Hoje, já a tecnologia é mais fácil, tem muita videoconferência. A videoconferência é 2, 3 por dia, quando não é 4. Que tinha que ser presencial. Que tinha que ser presencial, que hoje tu faz por vídeo e sem problema nenhum. Mas o presencial ainda, na minha concepção, faz uma diferença muito, muito, muito grande. E faz essa diferença grande. Então você tem que conciliar tudo. E o que a Grazi diz é bem verdade. A agenda do dia, se tu me perguntar amanhã, se eu te disser a minha agenda amanhã de manhã, isso que tem um evento que eu não vou poder ir, que tem mas tem uma agenda de manhã até meio-dia, grande, com várias reuniões, 30 minutos, mais 1 hora, mais 30 minutos, com um setor, com outro setor, tem o RH, tem o outro setor, e assim você vai discutindo, debatendo, tocando para a equipe e vai fazendo construir. Então, assim, equipe é importante. E não tem outro jeito, tem que enfrentar. Alguém tem que enfrentar. Se quer construir, tem que ser assim. Tem dia que parece coisa de gente louca. Eu entro de uma sala, saio outra, entro em outra, e aí quando tu vê, o dia acabou e assim, é uma agenda. É bem isso. Nossa, não tem assim aquele minuto, assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Não tem. Amanhã é uma coisa colada na outra. Então, demanda energia, tá? Então, acho que tem que cuidar bastante da saúde, alimentação, ter uma atividade física. Mas é muito compensado, é muito bom, deixa a gente muito satisfeita. Exato. Um complemento do que o Frank e a Grazi comentaram, assim, tem um preço natural, é isso, é escolhas que tem que saber fazer, mas vai muito, eu acho, de analisar a sua natureza, assim, de certa forma. A Grazi falou, é uma inconformada, então paga o preço por isso. Eu posso falar que, independente de tudo isso que eu te falei, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu também. Eu amo o que eu faço. E o dia voa e eu nem percebo. E vamos de novo, que amanhã tem mais um dia. E a turma me pergunta assim, quando é que tu vai parar? E eu não me pergunto quando é que eu vou parar, entendeu? Daqui a pouco eu vou ter que parar. Mas a turma me pergunta, quando é que tu vai parar? E eu não me pergunto, mas só lembraram mais uma vez. A minha esposa está aqui, ela sempre me pergunta, às vezes quando eu estou à noite respondendo, com o computador ou com qualquer coisa, ela assim, não vai descansar um pouco? Eu falei assim, eu estou descansando, tipo, eu gosto de fazer isso, né? É cansativo, mas é uma escolha, assim, vai da tua natureza isso. Sim. Bom, para finalizar, Frank, uma frase que resume para ti o que é ambidestria. Poucas palavras, assim. Eu acho que é difícil dizer uma palavra, mas assim, você tá olhando o futuro com os pés muito no presente, tá? Não adianta olhar o futuro sem estar com o pé bem aqui no presente, porque a conta tem que ser paga, entendeu? Então, não adianta sonhar muito, você tem que ter isso muito claro, olhar no futuro, mas com os pés muito no presente. Tua mensagem, Grazi, sobre isso? Eu acho que tem uma frase muito boa, assim, que fala da ambidestria, que cuida do hoje para manter a tua empresa viva, né? Mas olha para o futuro para que ela possa perpetuar. Não tem escolha, tem que olhar para os dois lados. E Felipe, o que é o recado que tu diz sobre isso? De uma forma bem simples, eu penso que a gente precisa
gastar 80% da energia olhando para o hoje e 20% olhando para o futuro. Boa. Bom, mais uma vez agradecer. Frank, onde é que o pessoal te encontra? No LinkedIn? Que LinkedIn? Você não me vem com essa, não me, pelo amor de Deus, rede social anda fugindo. Eu tenho Facebook. Quero saber dessas coisas. Tem, não, Eu também. não, tem LinkedIn, mas não quero saber dessas coisas. Estou fugindo de tudo isso aí já. Encontra os da Plaçon lá, então. Né? Na Plaçon me encontra toda hora. Na SIC me encontra toda a vida. Não, assim, a rede social, com todo respeito, deixa o cara maluco, não tem condições. Grazi, onde é que o pessoal te encontra, então? Então, eu também, minha rede Instagram é fechada, né? Eu sou bem, né? Sou uma pessoa extremamente discreta, mas né, a rede da UFO, Instagram, LinkedIn, enfim, tudo aberto e aí conhecer um pouco conhece um pouco da história da UFO através das redes sociais. Que é sensacional. E Felipe, onde é que o pessoal te encontra? Encontra a Pavei Brands, as marcas? Tanto a Pavei Brands quanto o Felipe, estamos no Instagram e no LinkedIn, então Pavei Brands ou Felipe Pavei. É isso, então, gente, obrigado por terem vindo. A gente falou, né? Próximo a gente faz no condomínio, né? Porque tá todo mundo próximo. E eu acho que todo mundo tirou bom proveito desse episódio, cara. Muito obrigado. Obrigada, Edu. Obrigado.